segunda temporada de Heartstopper acabou de estrear e eu vi tudo de seguida pela primeira vez. Eu fiz uma maratona. Então eu vou bater palmas à Alice Oseman e à Netflix por terem feito isso acontecer. I want to tell people it's hard to find the right time. Hello, como é que vocês estão? Eu sou o Diogo e eu aqui falo sobre cultura pop no geral, né? Às vezes traço uns dance covers de K-pop, outras vezes traço uns reactions a trailers, a músicas, nomeadamente K-pop porque é o que eu acompanho mais, mas não tanto ultimamente, então à mesma estão convidados para subscrever-se aqui no canal se gostam de cultura pop no geral. Hoje vimos falar sobre a segunda temporada da Heartstopper que acabou de estrear, né? Eu já vi tudo maratona nesta quinta-feira, dia 3 de agosto. E claro que o vídeo conterá spoilers, vou já dar esse aviso. Normalmente eu faço uma breve sobre assim um momento sem spoilers, mas eu acabei de ver, eu estou na emoção, eu estou tipo help me God, porque nós vamos só falar sobre todos os arcos que aconteceram nesta linda temporada que abordou muitas coisas de um jeito tão bonito como sempre. Vale relembrar que eu vou abordar de arcos que já estava mais preparado, não é? Para arcos que são totalmente novos, de novas personagens da Heartstopper. Então, claro, iremos começar logo pelo Nick e pelo Charlie, porque sou uma pessoa que já leu o terceiro livro umas 1500 vezes, porque é o meu favorito da saga toda até agora da Heartstopper. Então, tudo o que estava para acontecer na relação deles eu já o esperava. Mas claro que não deixei de chorar no início do primeiro episódio, né? Porque nós começamos o primeiro episódio com aqueles momentos muito fofos que nós temos de Nick e Charlie, mas temos ao longo da série toda a atenção, né? Temos todas essas cenas de carinho entre eles os dois, na relação deles, e que trazem-nos aqueles quentinhos no coração. Mas nós vimos que o relacionamento deles amadureceu e nós vamos vendo isso ao longo dos 8 episódios todos. Nós temos as duas personagens a lidar com coisas diferentes, ao mesmo tempo que não se separam, né? Temos a jornada do Nick ao longo ao longo da segunda temporada, que é sair do armário para as pessoas, né? Ele não quer esconder mais que o Charlie é o namorado dele, mas isso acaba por ser mais difícil porque ele inconscientemente sabe que nem toda a gente irá o aceitar tão bem quanto a mãe dele o fez. Então é muito bom como tudo é abordado ao longo da temporada. Do primeiro episódio em que ele sai do armário para a Imogen e ela reage tipo, faz todo o sentido, era muito óbvio, tipo, que és gay, e depois ele tipo, não, eu sou bissexual, e ela só o abraça. E eu sabia que a Imogen ia ser esse tipo de amiga, eu confiava, gente. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, está aqui uma playlist toda da Heartstopper que eu já venho a teorizar ao longo de meses. Então, muitas coisas que foram acontecendo nesta temporada eu já tinha na minha cabeça que poderiam acontecer. Gostei que fomos vendo várias reações diferentes ao longo da temporada. Vimos que o irmão do Nick, a Tori devia ter-lhe dado o pontapé na cara. Porque ele foi bem pior que o Ben, talvez, nesta temporada pelo menos. E, enerva-me de um jeito. Até o próprio ator não gosta da personagem, tipo o Sebastian Croft com o Ben. E quanto as pessoas hoje em dia ainda têm o estigmatismo de ser hetero ou gay, sendo que temos a bissexualidade, a pansexualidade, ou às vezes não temos um rótulo, só somos pessoas queer que gostam de pessoas e não estão aí nem para quem gostam, se é género masculino, feminino, não binário e por aí adiante. Da diversidade cá por aí fora. Então depois do outro lado da moeda temos o Charlie, que está a ficar estressado não só com o facto de estar a ir mal na escola, né? E de algumas discussões ali com os pais dele por conta de ele estar muito com o Nick e acabar por estar muito distraído. Então quando ele é enfrentado disso ele vê-se com uma ansiedade enorme, mas acho que a ansiedade dele cresce mais ao ele não querer que o Nick passe pelo processo que ele passou quando saiu do armário, né? Quando as pessoas ouviram da boca do tal, que eu sabia que isso poderia ser abordado nesta temporada, né? Mas foi abordado de uma maneira diferente que acontece
nas HQs, porque nas HQs o Charlie ainda fica um bocado afetado sobre isso, mas aqui na série não me deu esse transparecer, porque ele disse ao tal que tinha sido um acidente e que ele nunca tinha feito aquilo por mal, nem para o magoar. Então nós vimos que é começado a ser introduzido os distúrbios alimentares do Charlie, né? Para quem já leu as BDs estava pronto para isso. E por um certo ponto identifiquei-me com os distúrbios do Charlie, porque eu sou uma pessoa que tem muita ansiedade social. Não é muito ao ponto de querer dar mal a socializar com as pessoas e ter ansiedade nisso, mas sair da minha rotina acaba por me afetar muito. Foi o caso de, que eu nunca mencionei aqui, de ter começado o curso em Lisboa. Isso mudou muito a minha rotina e isso durante uns 2 dias afetou a maneira como eu me alimentava. Não chegava ao ponto do Charlie, porque eu forçava-me também a comer, porque sabia que poderia me sentir mal e às vezes até sentia-me um pouco instável só estar sentado numa cadeira a aprender aquilo que eu estou a aprender. Acaba por influenciar o meu apetite, no sentido em que sempre que eu tenho ansiedade mexe muito com o meu estômago de querer vomitar, então eu fico muito sensível aos cheiros e assim, então quando esses assuntos, não só nas HQs, mas quando na série é abordado, eu fiquei mais emocional e fiquei mais ali sentir-me abraçado pela personagem de Charlie por abordar esses assuntos, mas claro que não com o nível de gravidade que ele tem ao longo da temporada toda. E nós vimos que isso vai ser um tema abordado só na 3ª temporada, afinal nós tivemos poucos elementos abordados do 4º livro, porque foi mais focado no 3º, mas claro que também tivemos muitas coisas novas. Agora vamos falar sobre o Tao e a Elle. Eu amei, todo o arco do Tao e da Elle. Principalmente que nós temos uma profundidade no Tao e o porquê dele ter medo de ser deixado pelas pessoas para trás, não só quando o Charlie começou a ser mais com o Nick, mas nesta temporada quando a Elle começou a ir para aquela escola de artes, né? E ela tem a oportunidade de entrar e ela vai entrar, né? Mesmo ele próprio diz, não tomo as decisões pelo que eu sinto. E no último episódio, no 8, que inclusive teve 40 minutos, eu fiquei wow, esta temporada foi muito mais longa do que a primeira, mas aperfeiçoou muito o facto de, ao ele ter perdido o pai bastante novo, com 12 anos, ele tem sempre aquele medo de que perca as pessoas, principalmente a ele. Então, isso já era algo que eu suspeitava desde a primeira temporada. Eu dizia às pessoas, eu acho que o pai dele o abandonou, ou algo do género, então ele tem esse trauma de abandono. Mas visto que foi um pouco mais fundo, a Alice Oseman a escrever essa história sobre o Tao, e só me apetecia abraçá-lo sobre isso, né? Inclusive ele tenta ser uma pessoa diferente para cativar a ela, mas ele vê que isso dá logo errado num só episódio. Eu estava com medo que continuasse em mais entre 2-3 episódios, mas nós temos ali que eles começam com essa intriga de ir para a frente, não ir para a frente, e depois vão para a frente e depois voltam para trás, mas no final eles acabam por ter aquele beijo icónico no Louvre que eu estava do tipo a berrar aqui na cama, tipo, oh meu Deus, vai acontecer, e depois eles beijam-se mais do que uma vez, né? Porque na HQ temos muito breve esse assunto, mas aqui temos 3 vezes que eles se beijam naquela sala do Louvre, e eu fiquei muito feliz que a Netflix adaptou essa cena. E eles mentiram-nos a dizer que não se iam beijar. Olha, beijaram-se tantas vezes quanto o Nick e o Charlie, quase. Então, também gostei muito desse arco deles juntos, mas também gostei muito do arco dela cada vez exprimir mais o que sente através da sua arte. E nós vimos isso no quadro que ela faz, né? Que fez com que ela entrasse na escola, que é o sítio onde ela sentia-se mais segura, e era ao lado do Isaac, do Charlie e do Tao, e eu chorei nessa cena, porque não dava. E claro que não nos podemos esquecer do nosso terceiro casal, que é a Tara e a Darcy, que esta temporada tiveram mais a profundidade, principalmente a Darcy, né? Na primeira temporada nós tínhamos muito a Tara, que era muito insegura ao facto de sair do armário para toda a gente e assumir-se como lésbica, e vimos os comentários que ela recebeu. E nós também vemos agora do outro lado a história da Darcy, que eu sabia que iria ser mais profunda e que a Alice Oseman só pregou num trechinho que se diz no 4º volume, penso eu, acho que é no 4º volume, sei não. Em que aborda o facto de, em casa dela, ser tudo assim, caótico no mau sentido, onde é um relacionamento tóxico entre mãe e filha, ou pais e filha, porque lá na BD não deixa explícito, mas aqui na série vimos o quanto ela não é
fora do armário e confiante como é na escola, quando está dentro de casa. Afinal, ela esconde quem é para não ter de lá com os comentários ofensivos da mãe a toda a hora. Só porque ela usa um fato, ela começou a dizer, a gritar. Não começou tipo nada, porque começou a gritar com a Darcy, e a Darcy acaba por sair de casa. Não definitivamente, não é? Mas naquele período sai de casa e vai-se embora, porque a mãe dela às vezes traz esse efeito dela odiar-se a si mesma. E ela não queria expor isso para a Tara, porque quando a Tara disse que ela era muito confiante, a ser alérgica e não sei o quê, a Darcy pôs essa pressão de ter de ser essa namorada perfeita. E nós vamos vendo isso a desconstruir só ao longo da temporada toda, e quanto isso é perfeito no último episódio, o quanto a Tara depois vê esse lado e mesmo assim continua a amá-la, e depois ficam as duas a dizer I love you, eu estava tipo a chorar, tipo com os lágrimas nos olhos, tipo eu quero abraçar a Darcy. Tipo, acho que todos, falando dos personagens principais, dos casais, né, tiveram um bom enredo, uma boa construção, porque nós nas BDs somos tão focados no Nick e do Charlie que às vezes esquecemos do resto. E eu acho que a Alice Oseman trabalha isso muito bem, deu para a profundidade a muitos desses personagens aqui na série, e acho não, ela faz isso muito bem desde a primeira temporada, e na segunda ela não volta a falhar, porque nós temos também muito mais tempo de episódios, o que isso é bastante bom para termos a profundidade que as personagens necessitam. Mas claro que as personagens secundárias não ficam atrás, porque todos têm uma história impecável para ser contada. Vamos primeiro falar da Imogen, que eu mesmo vos prometi. Nós vimos que no final da temporada ela começa a ter interesse ali na Sarah, que também é outra personagem nova, que está nas BDs, para aviso de quem nunca leu. Então vimos que a Imogen ali está a começar a ter um interesse ali no final. Então acho que vai ser um arco bastante abordado na terceira temporada, né? Que seja no próximo ano, por favor, e que seja renovado para a quarta, porque nós vimos no início da segunda temporada que ela tem um crush no Ben e eles os dois começam-se a relacionar, e o Nick e o Charlie ficam preocupados com isso, mais propriamente o Nick, né? Porque afinal eles são muito próximos, e desde que ele contou-lhe sobre o Charlie, ele sentiu-se muito mais próximo da Imogen, e acho que a Imogen não merecia todo aquele relacionamento que teve com o Ben, mas foi um arco muito importante para a personagem se empoderar e ver que merece algo melhor do que aquilo, né? Foi o que aconteceu naquela cena ao jantar em Paris, que foi incrível dela dizer, eu não sei porque é que estás obcecado pelo Charlie, sempre obcecado a olhar para ele e blá blá blá, eu não sei o que se passa, mas eu sei que mereço melhor do que este relacionamento, tu és o meu namorado e mesmo assim não me parece. E eu tipo, go girl, só faz. Aqui nós vimos também muitas piadas sobre ela ter dito que she's an ally, né? Na primeira temporada. Na segunda nós vimos ao longo de alguns episódios que eles tipo brincam muito com isso, com essa cena icónica de Heartstopper, então é lindo e maravilhoso. Eu ri muito cada vez que eles faziam piadas com isso. E acho que da parte do Ben era algo que eu já suspeitava muito, era que os pais dele não o aceitavam de facto ele ser gay, e que foi por causa disso que ele fez aquilo que fez com o Charlie. Mas eu vou ser sincero, eu acho que compreendo, mas eu não perdoo o que ele fez. Claro que é uma história muito complexa e que é uma pessoa que está partida por dentro e vai continuar porque ele não se quer aceitar. E quando o Charlie diz aquilo tudo de que ele, pronto, teve até essas complicações, mas ele não pode, tipo, não aceita, não o quer ver mais, ele odeia-o porque ele só aceitou o Ben, visto que ele não pensava que não merecia mais nada do que aquilo até ter conhecido o Nick, e que sempre que o Ben o beijava e assim era sempre missão, ou seja, assédio, e que apesar de tudo que ele esperava que ele um dia tornasse uma melhor pessoa para não magoar mais ninguém. E acho que isso é muito o que nós pensamos, né, a ver a série, é que ok, a história do Ben é complicada, mas acho que ele não merece o perdão total, merece sim uma frase de ser uma melhor pessoa e tenta não magoar a próxima pessoa que tu tiveres no relacionamento, porque ele não magoou só o Charlie, foi abusivo com ele, como também magoou a Imogen, e foi como o Nick lhe disse antes deles irem para a Torre Eiffel, é que ele nunca quis saber de nenhum dos dois, porque ele só queria saber sobre status com a Imogen, porque lhe davam uns pontos de popularidade, e com o Charlie ele só queria ser abusivo porque sabia que ele tinha o Charlie na palma da mão. E então nós vimos
que o Ben teve o seu arco encerrado e vai sair completamente de Heartstopper, né? Eu sabia que a Alice Oseman teria ali o Ben por um propósito, e o propósito é esse, sobre abordar pessoas LGBTs que estão dentro do armário e não querem sair, seja por resolução de ódio contra elas mesmas, sobre as questões exteriores dos pais ou algo do género, e que magoam as outras pessoas, e que, pronto, apesar de fazerem isso, talvez não mereçam o perdão, por assim dizer. Espero que me tenha feito entender, não? Nós vimos numa cena animada o Ben a virar costas ao tipo ao arco-íris, né? Ao facto de aceitar-se como gay e só ir embora, no sentido de eu nunca vou entrar neste mundo porque ninguém me vai aceitar como eu sou. Eu vou deixar o arco do Isaac para o último, porque acho que foi um dos mais bonitos e que eu me emocionei um pouco mais. Mas o arco dos professores, né, que nós já sabíamos, né, quem leu as BDs sabia o que ia acontecer. Quando eles começam-se aqui a relacionar, tal e qual como nas BDs, afinal eles falam com o público mais velho da Heartstopper, que está a assistir a Heartstopper e só descobrir-se gay a partir da adolescência, né, onde já tem a vida adulta a começar a ser formada, ou quando já têm a vida adulta formada e tiveram uma mulher e separaram-se ou algo do género. Então os professores vêm falar sobre como essas pessoas também merecem tipo, a chance de ter algo muito bonito e de descobrirem isso, a sua sexualidade. Não tal e qual como nós, na adolescência, né? Mas que merecem na mesma serem felizes, e inclusive o relacionamento deles está assim a subir as escadinhas para a terceira temporada nós termos muito mais momentos deles os dois. Inclusive eu gostei muito do Mr. Eu esqueci do professor, o que já nos foi apresentado na primeira temporada, ali com a treinadora, onde ela está tipo, convida, tipo, eu estava tipo, amo, porque isto não está nas BDs, então eu gostei muito dessa surpresa no episódio 8, e é isso. Por último, falando dos arcos das personagens, foi o arco do Isaac, quando ele se vai percebendo ao longo da temporada, né, que ele é uma pessoa ace, que é aromantic e asexual, que não tem atração sexual ou romântica por ninguém, e quando ele está a sair com o James, ele ainda pensa do género, será que eu gosto dele? Será que eu não gosto? E então quando eles se beijam no episódio, acho que 7 não, 6 ou 5, ele repara que não é igual aos outros, né? E ao longo desde o início nós vamos percebendo os indícios, vamos percebendo o quanto as dúvidas estão na cabeça dele desde o primeiro episódio. É um arco bem tratado e completamente bem feito pela Alice Oseman. Afinal, ela faz parte da comunidade Ace, né? Então foi só bonito a maneira que eles trabalharam sobre isso e da maneira em que explicam ao público que não entende muito bem, né? Porque acho que essa é a missão da Heartstopper, explicar ao público que não tem contato com a comunidade LGBT o que é isso e como compreender isso, e que é completamente natural, que não é nenhuma doença. Então o arco do Isaac é muito bem trabalhado. Eu gostei que ele depois, já no final, né, aceita-se como uma pessoa ace e vai explorar sobre isso, porque quando ele estava lá, né, aquela exposição, né, da galeria de arte onde ele estava também, com outros artistas queer e trans da comunidade. Há lá uma obra de arte, né, com cartas de amor e não sei o quê, e aparece o rapaz lá do Isaac a explicar que isso tem a ver com o aromantic e com aromance e asexual, que como ele se foi percebendo ao longo do tempo que é completamente normal e que a sociedade é que prioriza demasiado o amor, né, da relação amorosa e do sexo, então que isso é visto como uma coisa normal para todo mundo, que todo mundo tem de seguir, mas que nem toda a gente se sente atraída desse jeito sobre esses dois pontos, né, da vida. E adoro como a Alice Oseman vai continuar a trabalhar isto na terceira temporada, né, que já está confirmada desde que a segunda foi. Então eu espero também muito ver mais do Isaac na próxima temporada. Contudo, vou falar aqui do arco da segunda temporada. Eu amei como eles foram além do livro, né? Claro que era óbvio que eles iriam. Eles abordaram muitos temas que foram abordados no livro de maneira diferente. O caso do Tao, quando contou ao Charlie sobre que acha que as pessoas souberam que ele era gay por conta dele mesmo, né? De ter falado se calhar demasiado alto com o Isaac.
temos cenas muito parecidas ou iguais, literalmente, ao do livro, o caso de Nick a dizer eu sou bi e tipo, eu sou bi, tipo, para o irmão dele. Também tivemos a parte da Darcy com a camisola a dizer I love Paris, tipo, tivemos muitas referências ao livro, onde continuaram iguais, como o beijo do Louvre, tipo, estava perfeito, tipo, fielíssimo, mas também tivemos histórias além disso. Tivemos a Prom, que foi um dos arcos mais bonitos acrescentados à temporada, e também começamos a ver ali elementos que já estão no quarto livro, que é o facto do jantar, né? Que acontece em casa do Nick, com a família do Charlie e do Nick. A Tori dá o pontapé lá no irmão do Nick, né? No telemóvel dele, quando ele está do tipo, isso foi bem dramático, tipo, ele recebia isto para o meu pai, blá blá blá, não sei porque é que ele foi assim, né? E a Tori chega lá, tipo, dá o pontapé e diz, falas mais alguma vez assim do meu irmão, vais ver, tipo, vai-te acontecer o mesmo, só que tipo, de outra maneira, né? E temos também a cena de coming out do Nick para o pai dele, e que é tipo perfeito. E acho que também podemos bater palmas às melhores mães desta temporada, que é a mãe do Nick, obviously, mas também a mãe do Tao, que é muito fofa, ela a apoiar o Tao e a ela, tipo, lindo, perfeito e maravilhoso. Eu não sei como descrever esta temporada. Ela encerrou de um jeito muito diferente da que acaba a terceira HQ, né? Porque na terceira HQ é quando o Nick começa a procurar sobre eating disorders, sobre os distúrbios alimentares, e aqui ele acaba com essa preocupação, e quando quase eles os dois disseram I love you um ao outro pela primeira vez. Mas isso vai ser deixado para a terceira temporada. Eu espero que esteja aquela cena icónica, e quem é leitor das BDs sabe o que eu estou a falar. E acho que é isso que eu tenho a dizer sobre a segunda temporada de Heartstopper, porque eu estou aqui na emoção. Talvez hoje, dia 3, ainda vá rever tudo com uns amigos meus que eles também querem ver muito, e eles estão tipo, Diogo, despacha-te que eu quero ver Heartstopper. Então, eu vou começar já a editar este vídeo para talvez sair amanhã, sexta-feira ou no sábado. E isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso gosto se amaram esta temporada de Heartstopper como eu. Comentem o que vocês acharam. Estão à vontade com spoilers, afinal, isto é um vídeo com spoilers, então quem está aqui já viu a série tipo maratona, como eu. Vocês tiveram muita sorte de conseguir fazer a maratona, porque normalmente eu não faço isso com as séries, eu demoro sempre um pouco mais, como vai ser o caso da High School Musical The Series, que estreia na próxima semana, mas isso será tema para outro vídeo. Lembrem-se de comentar o que acharam, subscrevam-se no canal se gostam de cultura pop e vemo-nos num próximo vídeo. Bye!